Olá meninas, estamos de volta aqui para o nosso terceiro vídeo da série de 5 vídeos que eu prometi que ia compartilhar com vocês nesse período que eu estou de férias, reforçando o meu comprometimento público aí de estar com vocês todas as terças e quintas às 8h15 da noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema super especial que eu sou apaixonada, que eu adoro, que é a criação de projetos autorais e como criar um projeto do zero, tá? Eu já fiz algumas lives com esse tema, falo muito sobre o assunto, e qual que é a principal, qual que é a importância de você ter projetos autorais? É você conseguir se diferenciar no mercado e conseguir criar projetos que são realmente relevantes para o seu público-alvo. Então, o primeiro passo é você saber para quem que é esse produto, tá? Para quem que vai ser confeccionado esse livro, esse brinquedo. Porque é com base, né, nesse público que você vai definir as atividades que você vai incluir no seu produto, tá bom? Quem me acompanha há mais tempo já pegou alguns PAPs, né, por aqui, alguns passo a passo gratuitos. E antes de sair de férias, eu compartilhei um post com vocês, onde eu pedi que vocês votassem qual tema que vocês preferem que eu grave o passo a passo, e o passo a passo vem no próximo vídeo, tá bom? Mas antes de mostrar para você como faz o produto, né, a técnica, a execução, eu gosto muito de mostrar como que eu criei, como que surgiu esse produto. Então, quando eu fiz o passo a passo do foguete criativo, eu expliquei, olha, vamos incluir isso, vamos incluir isso, vamos incluir essa atividade para agregar ainda mais valor, para trabalhar isso, para trabalhar aquilo, trabalhar texturas, trabalhar esse movimento, trabalhar a identificação das vogais, a sequência. Então, isso é muito importante, ir agregando valor ao seu produto pouco a pouco, e dominar esse processo de criação vai dominar a forma como você comunica ele para os seus clientes. E vocês também, quem já estava mais tempo, pegaram o ovo sensorial, né? O passo a passo do ovo sensorial que eu fiz na Páscoa. E esse ovo, estou colocando aqui para vocês verem, eu incluí várias atividades focando em públicos diferentes, né, de diferentes idades. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aqui o pareamento das formas, que é para crianças menores, eu tenho formas, por exemplo, pentágono, que não é uma forma comum para as crianças nomearem. Então, você sabe o que é um círculo, um triângulo e um quadrado, né, uma estrela. Nem sempre a diferença de um círculo e de um oval. E um pentágono é um nome diferente, então para crianças um pouquinho maiores ainda traz esse interesse de identificação de formas diferentes. E o movimento, né, a pressão, esse movimento de puxar é mais fácil, mas de encaixar e pressionar para crianças maiores. Então, mesmo eu tendo uma atividade de formas que para aprendizado de formas é simples para uma criança grande, ele vai ser difícil na questão motora, tá? O movimento. Ah, mas esse ovo vai ser para uma criança de 1 ano, 1 ano e meio. Aí eu recomendo que você substitua o botão por velcro, por exemplo. Aqui também tá sem o cordãozinho, que a Juju brinca bastante, mas tem um cordão para fazer o alinhavo, que é o movimento, né, de passar por dentro do orifício. Lembrando que são orifícios pequenos, então, mais uma vez, para crianças numa idade um pouco maior, orifícios menores. E aqui teria o treino do laço, né, do nó e do laço, para fazer a amarração de um cadarço, por exemplo, de novo, para crianças maiores. Quando eu abro, eu tenho aqui um alinhavo largo, então as crianças menores conseguem aproveitar isso daqui, e eu tenho a brincadeira, né, o lúdico de passar o cordãozinho da cenourinha por dentro desse alinhavo e colocar ali o imã, né, ele prende aqui, ele é preso por imã. Lembrando que esse projeto ele foi disponibilizado de forma gratuita na semana de lançamento aí, né? Mas ele entrou para o curso, tá bom? Então é um projeto disponível somente dentro do curso agora. E aí aqui a gente tem o movimento de arrastar os dedos, o pareamento de cores. Eu sempre vou explicando para vocês porque que eu vou agregando cada vez mais atividades no mesmo produto para que ele tenha ainda mais valor. Então aqui não é simplesmente o movimento de arrastar. Eu tenho peças pequenas e peças grandes para trabalhar conceito de menor e maior. Eu tenho pareamento de cores, então azul com azul, verde com verde. Tenho a possibilidade de esconder as pecinhas atrás da graminha. Então
De novo, reforçando aquela questão da ansiedade de separação, não é porque eu não vejo um objeto que ele não existe, né? E aqui, o dedoche não tá aqui, mas a Juju pegou para brincar. Então, eu tenho um dedoche para contação de histórias, imaginação. Eu tenho o botão, né? A possibilidade de trabalhar atividades de vida diária, a motricidade fina, para a criança aprender a abotoar, cuidar, né, o autocuidado, se vestir sozinha. E aí, atrás desse ovo, eu tenho o jogo da velha, mais uma vez para crianças maiores. Não adianta eu colocar um jogo da velha num livro de uma criança de 1 ano, que ela não vai entender esse conceito ainda. E aí, as pecinhas aqui do jogo da velha, quem lembra do projeto, elas também formavam um jogo da memória, tá? Então, a criança virava para encontrar a cor certa, cor com cor certa aqui. Bom, eu quis mostrar isso para vocês, para mostrar que tudo que a gente cria dentro de um projeto, ele é intencional, tá? Tudo que a gente coloca tem que ser intencional e pensando nesse público. E agora eu vou rascunhar com vocês um projeto novo, então. Bom, então agora eu vou rascunhar com vocês um projeto. Na verdade, eu vou explicar para vocês 2 projetos. Um que tem uma parte do passo a passo que eu vou fazer para vocês no próximo vídeo, tá? E outro que não foi o que ganhou a votação. Se você quer saber qual que a gente vai ter na semana que vem, corre lá no post para ver qual que ganhou a votação, tá? Lembrando que eu vou ensinar uma atividade desse projeto, mas eu vou mostrar para vocês agora o projeto completo, tá bom? O que vocês podem fazer como capa, contracapa, verso, tá? E o primeiro que eu vou compartilhar com vocês é a ideia de um projeto, a criação de um projeto de Halloween. O que eu pensei para esse projeto? Vamos lá. Eu pensei num livro, né? Um painel, um livro no formato de uma abóbora. Então pensei, não liga pro meu desenho, tá? Eu sou um pouco ruim, não tenho habilidade para desenhar muito bem. Eu sempre falo para vocês essa questão da mentalidade, né? Não fala que você é ruim em alguma coisa. Eu ainda não aprendi a desenhar muito bem, tá? Então, quando eu melhorar, a gente conversa de novo. Não sei. Quem sabe, né? Em breve eu melhore as minhas habilidades artísticas aqui de desenho, porque as minhas habilidades artísticas de criação e de confecção de livros eu estou bem feliz. Mas então eu pensei em fazer um painel, um livro, né, nesse formato de abóbora. Então aqui ter essas peças aqui presas por velcro, eu vou colocar aqui como se fosse o velcro, tá? No verso. E aí a criança monta o rostinho da abóbora. Você pode até colocar algum bolsinho, algum outro espaço com diferentes expressões. Então aqui eu vou colocar, ó, diferentes expressões da abóbora. E isso vai trabalhar o quê? A identificação, por exemplo, dos sentimentos, tá? Ela pode estar feliz, ela pode estar triste, ela pode estar brava, não precisa ser só esse convencional aqui. Esse treino, esse estímulo para as crianças das expressões, né, dos sentimentos, é muito utilizado por psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, e isso ajuda muito a criança na identificação das emoções dela, como que ela lida ali com as frustrações. Então, colocar isso nos nossos produtos é bem legal, é bem interessante, até pensando nesse público que a gente pode, para quem a gente pode vender, tá bom? Depois, o que eu pensei? Essa abóbora, ela vai abrir, né? Então, vamos colocar aqui. Eu pensei em abrir ela inteira, assim. Então, isso aqui é dentro. De um lado. Do outro lado, por exemplo. E de um lado, eu pensei em fazer como se fosse um jogo das sombras. Só que esse jogo das sombras seria, por exemplo, dos personagens, né? Então, aqui seria um fantasminha. Aí seria a sombra dele e ele preso nessa sombra, né? Com um velcro também ou com um botão. E ele sairia e viraria um dedoche.
Depois, eu posso ter aqui uma bruxinha, por exemplo, com a vassourinha, né? Deu para entender, né, gente? Uma bruxinha com a vassourinha. Posso ter aqui, eu não sei desenhar um Frankenstein, mas vamos fingir que esse aqui é o Frankenstein, tá bom? Nossa! Teria o Frankenstein aqui, pode ter um vampiro. Ah, eu não vou saber desenhar o vampiro, meu Deus do céu. Mas pode ter um vampiro. E eu tô falando nisso aqui, eu faria com sublimação, tá? Porque pra mim é muito mais prático fazer isso aqui com sublimação. Então, vou colocar. Aí eu consigo incrementar bastante. Se você não consegue usar sublimação, você pode fazer objetos como um chapéu, uma abóbora, né? Um dente de vampiro. E aí você vai adaptando aí como é mais fácil para você. Aí aqui vamos fingir que tem um morcego. É mais fácil desenhar morcego, eu acho, do que... Nossa, eu sou ruim de... Ai, não fala assim, não fala assim. Parece mais uma borboleta estranha, mas... Vocês estão vendo aí meus desenhos doidos? Então, é um morcego, tá? Finge que é um morcego. Sei lá. Aí um vampiro, vou fazer aqui, tá? Como se fosse um vampiro, pra ser mais rapidinho. As canetas não estão colaborando hoje. Um vampiro aqui com capa. Enfim, tinha mais algum que eu tinha colocado? Ah, uma múmia. A Juju adora múmia. Então, uma múmia. Nossa. Eu tô pensando nela com os bracinhos assim, ó. Que ela adora brincar de múmia e fazer assim. Então, ela de ladinho assim, né? Toda mumiazinha, tá? Então, eu faria isso. Um jogo de sombras com dedoches que dá para contar histórias e brincar. Isso estimula bastante a criatividade da criança. Na outra parte aqui da abóbora, eu pensei em fazer uma brincadeira de doces ou travessuras. Então, por exemplo, eu teria uma porta. Isso aqui é processo criativo, tá? Não é porque eu tô desenhando dessa forma que o produto vai sair desse jeito. Então, tem que ter uma porta, tem que ter um balde de doces. Nossa, ficou parecendo um ovo. Um baldinho de doces, vamos supor. E aí eu posso ter aquele labirinto igual eu tinha do ovo sensorial ali, ó. Então isso aqui seria de tule. E a criança tem que levar os doces até o balde, tá? Então seria para fazer essa brincadeira aí de doces ou travessuras, a criança arrasta os doces para dentro do baldinho. Você pode ter baldes de diferentes cores e botões de doces, né, diferentes, e aí cada um vai para o seu baldinho correspondente. Só ver se tá pegando tudo. E aí isso seria dentro, e aí eu vou colocar aqui como se fosse atrás, tá? Para ficar na mesma parte. Então aqui como se fosse atrás, eu pensei em fazer o caminho da bruxa. Aí sim eu posso colocar as argolas e levar a bruxa, né, na vassourinha, se eu conseguisse fazer uma bruxa pequenininha na vassourinha, que passe por dentro dessas argolas aqui, tá? Aí eu prendo a fita aqui. Então, vou pegar saindo daqui da vassoura dela, ela passou por dentro do caminho aqui das argolas e eu costurei aqui. Essas argolas, elas podem ter números, elas podem ter letras, elas podem ter sílabas, depende, mais uma vez, do público que você tá, para quem você está fazendo esse jogo, tá? Esse brinquedo. Então, posso ter aqui, ó, tem um exercício de lógica aí que a gente trabalha com, para avaliar o cognitivo dos idosos, por exemplo, que ele é assim, ó, A1, B2, C3, tá? Então, A, B, C, 1, 2, 3. Então, a criança pode, agora só as letras, A, B, C, passou. Agora só os números, 1, 2, 3, passou. Agora, ó, A1, o que vem depois? B2, C3.
Então, assim, dá para você trabalhar diferentes coisas. Ou então, quantidades, né? Você associar outras atividades aqui nessa brincadeira do passar, soma, se for uma criança maior, você pode colocar aqui, ó, 10, 18, nananã, e aí ela passa por dentro da argola. Imagina você colocar aqui um quadrinho branco que ela tem que fazer, passou por essa, essa, passou pelo 5, pelo 7 e pelo 3. Quanto que deu a soma, né? 5, 7, 3, aí ela vai escrever aqui, deu 15, 7, 3, 5, isso. Tá? E aí ela vai somar, ou nem precisa ter o visorzinho aqui, né? O quadrinho branco. Só dela brincar, da mãe estimular, da cuidadora estimular, passa por esse, quanto dá? E esse, quando tira esse, sai desse, ou passa de novo por esse. E aí a criança vai brincando, fazendo as somas aí, tá? Então, esse seria um projeto que eu montaria para o Halloween, se eu fosse montar um projeto para o Halloween. Comenta aí o que vocês acharam desse primeiro projeto e agora a gente vai para o próximo, porque sim, temos 2 projetos para eu passar para vocês hoje. Bom, o segundo projeto, então, ele tem relação com o futebol. Então, o que a gente vai fazer primeiro? O projeto de futebol, ele foi inspirado, totalmente inspirado, no ovo sensorial, tá bom? Então, vocês vão ver que ele é bem parecido. Só que o que eu resolvi fazer? A parte interna. Ah, não devia ter feito assim, né? Eu vou dobrar para vocês verem, ó. Ele vai ser exatamente assim. Só que em tecido e feltro. Tá? Então, ele vai ser assim, ele vai abrir assim, como o ovo. Tá. Então, a capa dele vai ser assim, com a taça da copa, tá bom? Já fiz essa sublimação aqui com a taça da copa e ele vai ter os ilhoses aqui para fazer a amarração, o alinhavo, o nó e o laço, tá? Ainda não tô satisfeita com isso somente dessa forma, porque eu quero colocar um pouco mais de interação ao invés de só o alinhavo. Vou pensar. O que eu estou pensando é em colocar com os velcros aqui as bandeirinhas dos times, né, dos países. Então, a minha ideia inicial, como eu falei para vocês, criação, processo criativo, é uma chuva de ideias. Primeiro você rascunha, pensa, monta de um jeito e quando você vai confeccionar, com certeza absoluta, você vai modificando e vai adaptando e vai melhorando mesmo o seu projeto, tá bom? Então, aqui a minha ideia é ter isso e aí ter as bandeirinhas presas por velcro aqui. Por quê? Quando eu abrir o meu projeto aqui, ignora esse aqui que eu comecei a fazer, eu vou ter o meu campo de futebol. Então, eu vou ter aqui a divisão do meu campo, vou ter a trave, a outra trave. E aqui eu vou escolher, eu coloco o velcro para escolher qual país joga com qual país. Dependendo da idade da criança, ela consegue identificar as bandeiras, as cores das bandeiras, né, os países, a bandeira relacionada a qual país, tá? Como eu falei para vocês, eu trabalho bastante com sublimação, então isso me facilita muito esse processo. Eu consigo criar mais níveis de detalhe, digamos assim. Dá para fazer bandeiras com feltro, puramente feltro? Aquelas listradinhas até dá, mas essas com brasão, com desenhos, é um pouquinho mais complicado, tá bom? Então, aqui eu coloco a bandeira, por exemplo, o Brasil jogando com a Inglaterra. E aí aqui eu vou ter, isso aqui vai ser tudo de tule ou organza, tá? E aí eu vou arrastar os botões para parear um para cá, assim como eu já tenho a minha atividade de futebol que é assim, mas não tinha as bandeiras anteriormente, era só o pareamento de cores e a bolinha branca para fazer o gol. Como a gente vai conseguir empurrar a bolinha para fazer gol de um lado e dá para uma criança brincar com outra criança, né? Eu faço gol aqui, você faz gol ali. Eu quero colocar, deixa eu até ver a minha colinha aqui. Eu quero colocar um placar aqui. Então, eu quero colocar um quadradinho de placar para anotar. Então, 2-0,
tá bom? E aí vai apagando e vai colocando o placar aqui, com caneta, tá? Caneta e feltrinho para apagar no plástico. Além do placar, eu vou fazer um bolso desse lado aqui, então aqui é um bolso. E aqui dentro eu vou ter, aqui eu posso ter ou o tabuleirinho menorzinho de jogo da velha, ou eu posso ter dobrado um tabuleiro maior de jogo da velha, porque dentro desse bolso eu quero colocar o jogo da velha e o jogo da memória, que eu também já sublimei para fazer com bola de futebol, a bola da Copa mesmo, aquela bonitinha, e não foi bandeira, e acho que foram as bandeiras. O jogo da memória, o jogo da velha é a bola e a taça, se eu não me engano, e o jogo da memória são as bandeiras. Tenho que tirar essa dúvida aí com as peças que eu sublimei, porque fiz um monte de coisa de uma vez, não lembro. Mas então aqui nesse bolso vão ter as peças de 2 jogos, jogo da memória e jogo da velha. Ah, é para uma criança muito pequenininha? Não coloca o jogo da velha, você economiza aí no material, tá bom? E você tem o bolso para colocar um jogo da memória. Desse lado aqui, eu quero mais uma vez fazer ou fitas, né, para ficar um pouquinho mais comprido, ou argolas. Aí de novo eu vou ter uma travezinha aqui. Aqui eu vou ter a minha bola. E nessas fitas, ai, ficou muito legal, essa ideia foi muito legal. Eu acho que foi meu marido que me ajudou a pensar nisso. Eu vou costurar chuteiras. Então são fitas, não são aquelas argolas de madeira não. São fitas com chuteiras aqui, ó. Aí tem a fita, a chuteira, tem a fita, a chuteira. Então, a chuteira, né, eu costuro a fita por baixo da chuteira. E aí, no fio, vai passar por dentro desse alinhavo aqui, tchurururu, uma bola. Até chegar na trave, aí eu faço um encaixe aqui na trave do gol, certo? Então, eu já tenho aqui a textura e o trabalho, o movimento de arrastar do tule ou da organza. Tenho estímulos pedagógicos, cognitivos, de memória, jogo da velha. Tenho o alinhavo, o movimento do passar por dentro, sequência, resolução de problemas, motricidade fina mesmo de passar, alinhavar, né? A fita é mais molinha do que a argola, então é mais difícil do que a argola que é durinha. E eu tenho todo esse estímulo aqui. E aí terminamos com o verso do nosso projeto, que a proposta, a princípio, não sei se eu vou conseguir fazer porque eu sou um pouquinho mais detalhista nesse sentido, mas eu não entendo muito de futebol, então eu peguei algumas imagens para fazer pareamento dos uniformes. Então aqui a gente vai ter a camisa e a bermuda, então vai parear ali a camisa do Brasil com a bermuda do Brasil, camisa da Espanha com a bermuda da Espanha, mas eu não estou encontrando essas imagens para fazer. Outra coisa que eu pensei, que não vai ter, né, porque aí se fosse esse pareamento, seriam todos os uniformes pareadinhos aqui, assim, seriam vários aqui no verso. Outra coisa que eu pensei, fazer talvez um bolsinho aqui, e aí ter um boneco aqui. Não liga não, gente, para minha medida, tá? E aí, dentro desse bolsinho, eu teria os uniformes e a criança pode escolher, agora esse é o jogador, aí eu visto, né, o bonequinho aqui com o uniforme do Brasil. Aí ele vai estar vestidinho com o uniforme do Brasil. Não, agora eu quero vestir ele com outro uniforme. Aí tiro e visto com outro uniforme. Pode ser uma menina, né? Que legal. Uma jogadora de futebol aqui. Nossa, que coitadinha. Então, pode ser uma menininha aqui, e aí os uniformes de futebol. E aí depende, vai ser um brinquedo para um menino, vai ser um brinquedo para uma menina, quero colocar o menino, quero colocar a menina. E aí dá para eu modificar aqui os uniformes. Então, esses são os 2 projetos. Agora eu quero que vocês coloquem nos comentários qual dos 2 projetos vocês acharam mais legal e mais interativo. E lembrando que no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma atividade de um desses 2 projetos. Qual será que vai ser? Bom, antes que eu esqueça, né, já curte,
Comenta aí, coloca as suas dúvidas, as suas dificuldades, me conta o que você faria de diferente, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal, enfim, esteja aqui comigo, vamos juntas que a gente tem muito trabalho pela frente. Logo, logo eu tô de volta e a gente vai fazer muito, muito, muito mais, temos outros projetos aí para colocar em prática, tá bom? Um beijo para vocês, bom descanso e até o próximo vídeo.